O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Caminhar me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale das sombras da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Hoje, Senhor, renunciamos a todas as armas de ódio e agressão em nossos pensamentos, palavras e atos. Renunciamos aos ressentimentos e mágoas que nos levaram a atacar os outros e a nos prejudicar. Hoje, renunciamos a todas as ideias de cinismo e julgamento, a todas as palavras destrutivas e a todos os atos de vingança e violência contra nós e contra os outros. Senhor, nos limpe de todos os pensamentos e palavras de ataque, a fim de que possamos dar os passos necessários para instalar a paz em nosso coração e oferecê-la ao mundo. Não nos deixe esquecer que cada ato nosso é importante para construir a paz no mundo. Hoje, abriremos nosso coração para enviar a energia do amor a todos os líderes mundiais. E abrimos nosso espírito para colaborar na criação de um mundo em que a agressão e a violência se transformem em solidariedade e compaixão. Hoje, abrimos nossos olhos para nos conscientizar de tudo o que podemos fazer ou dizer para promover a presença da paz. Reconhecemos que a paz começa a partir de nós e nos entregamos confiantemente em suas mãos. Dedicamos cada ideia, cada palavra e cada um dos nossos atos à criação, manutenção e propagação da paz. Senhor, faça com que a luz da paz reine em nós, que a presença da paz esteja em nós. Faça com que o poder da paz irradie através de cada um de nós. Que a paz envolva todo o universo. Que a paz prevaleça entre todos os seres da criação. Assim é, assim seja. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Saudamos a Trindade Divina, Pai, Espírito Santo e Espaço Virgem. Saudamos o Cristo, Filho unigênito do Pai. Saudamos o amor divino, força que cria, mantém e renova todo o universo. Pedimos, Pai, por todos os seus filhos que vivem neste planeta, encarnados e desencarnados. Pedimos pela paz no mundo, entre povos e nações. Pedimos pelos mais necessitados, que o seu amor possa atender às suas necessidades. Pedimos pelas crianças do mundo, e em especial por aquelas que não têm um lar para morar e uma família para amar e serem amadas. Pedimos por todos que ajudam a Creche Santa Clara e os programas sociais da CFA. Da sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, visita dos magos. Mateus capítulo 2, versículos 1 a 12. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram do Oriente alguns magos a Jerusalém, perguntando:
Onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos seu astro no Oriente e viemos adorá-lo. O rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e com ele toda Jerusalém. E convocando todos os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos do povo, perguntava-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum o melhor entre os lugares principais de Judá, porque de ti sairá um condutor que há de pastorear meu povo de Israel. Então, Herodes chamou secretamente os magos e deles indagou com precisão o tempo em que o astro havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes, ide informar-vos cuidadosamente acerca do menino. E quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu também vá adorá-lo. Os magos, depois de ouvirem o rei, partiram. E o astro que viram no oriente os guiou até que parou sobre o lugar onde estava o menino. Ao avistarem o astro, ficaram grandemente alegres. E entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo-se cofres, fizeram-lhe ofertas de ouro, incenso e mirra. E recebendo a resposta no sono que não voltassem a Herodes, seguiram por outro caminho para a sua terra. Para Mateus, Jesus nasceu em Belém e aí ficou até posterior fuga para o Egito. Tanto que a ligação é direta. Não houve a viagem de Jesus com seus pais a Jerusalém para apresentação ao templo, de acordo com a lei mosaica. Mas examinemos os pormenores. Jesus nasceu no tempo do rei Herodes, o qual faleceu no início do ano 4 a.C. Então, o nascimento ocorreu no mínimo no ano 5 a.C. Trata-se de um aceno histórico, raro em Mateus, que só se preocupa com os registros dos fatos que sirvam de apoio às profecias do Velho Testamento, já que a finalidade esotérica de seu evangelho é provar aos israelitas que em Jesus se cumpriram as predições e, portanto, que ele é o Messias esperado. Jesus nasceu em Belém, cidade bastante conhecida popularmente por causa do nascimento de Davi que lá ocorrera. Chamada Belém de Judá para distingui-la de Belém da Galileia, que ainda hoje existe. A seguir vem a notícia dos magos, que a tradição popular elevou à categoria de reis. Os magos constituíam uma casta sacerdotal muito conceituada, ocupando-se, sobretudo, de medicina, astronomia, astrologia e ciências divinatórias. Mateus deixa entrever neles personagens estrangeiras de importância, como sábios, a quem honrava o título de magos. O fato de serem magos, os sacerdotes persas, faz supor que tenham vindo da Pérsia. Mas por serem astrólogos, supõe-se que eram da Galileia. No entanto, para a Palestina, o Oriente era a Arábia, ao passo que a Pérsia e a Caldeia ficavam ao norte. Os magos dirigiram-se a Jerusalém para indagar do nascimento do Messias, por causa do astro que haviam visto no Oriente. Deviam saber os magos que esse astro revelava, segundo as predições proféticas, a primeira vinda do Messias, não lhes sendo difícil localizar seu nascimento na Palestina.
Ao saber da notícia da chegada a Jerusalém dos magos orientais em busca do novo rei dos judeus, Herodes perturbou-se. Não queria concorrência ao trono. Convocou então, às pressas, as autoridades e os sábios, isto é, o Sinédrio, para saber onde deveria nascer o Messias, de acordo com os textos bíblicos. A convocação do Sinédrio foi total, e o Sinédrio respondeu prontamente, sem hesitação. De posse do fato e do local, Herodes interroga os magos sobre a época do aparecimento do astro, dizendo-lhes que continuassem a pesquisa, porque também ele desejava adorar o novo Messias. Cuidava ser-lhe fácil suprimir no berço o recém-nascido sem provocar protestos. A viagem de Jerusalém a Belém podia consumir mais ou menos 2 horas, na direção sul. Ao chegarem à porta de Jerusalém, viram novamente o astro no lado sul e compreenderam que estavam certos. Segundo o hábito oriental, a saudação aos soberanos era feita mediante o prostrar-se até o chão. Foi o que eles fizeram diante do menino. Após a homenagem das pessoas, a oferta dos bens materiais, abrindo seus cofres, deram-lhe ouro, incenso e mirra. De acordo com a interpretação usual, o ouro exprime a confissão, reconhecimento da realeza de Jesus, o incenso de sua divindade e a mirra de sua humanidade. Terminada a cerimônia, recolheram-se e consultaram os oráculos, e recebendo a resposta do Espírito, a quem haviam interrogado, no sono, para não voltar a Herodes, resolveram então regressar à sua terra por outro caminho. O estudo deste trecho é bastante fértil para o nosso aprendizado. No versículo 1, lemos que Jesus nasceu em Belém. Já sabemos que em Belém, a 2 horas de Jerusalém, funcionava uma escola iniciática de profetismo, isto é, um centro de desenvolvimento das faculdades psíquicas. Aqueles que se aproximavam da meta para lá se dirigiam, colocando-se sob a direção dos essênios para darem um mergulho em si mesmos. Nada de estranho, pois que o evangelista nos advirta que Jesus nasceu em Belém, no centro do desenvolvimento que se consegue apurar a sensibilidade, sob a orientação de pessoas experimentadas. Os essênios habitavam realmente em grutas nos arredores da cidade, como ainda há poucos anos ficou confirmado com as descobertas dos manuscritos do Mar Morto. Se historicamente não nos importa saber onde nasceu, simbolicamente o ensinamento é de alcance enorme. Para o encontro sublime, a retirada a um lugar apropriado é, se não essencial, pelo menos de incalculável ajuda. Continua o esclarecimento de que o nascimento místico ocorreu no tempo do rei Herodes, o que exprime que os fatos a nós ocultamente ensinados se passaram durante a permanência do eu no arcabouço da carne. Herodes representa o domínio da matéria. É o materialismo egoísta e interesseiro, que só visa ao ganho e se preocupa com a realidade menor e transitória, isto é, pelo que cai sobre os sentidos físicos. Trata-se do homem que tem alma, mas não tem espírito, e que busca apenas posições sociais, riquezas, prazeres e domínio. Logo que uma criatura se apronta para o encontro e este se dá, sua luz espiritual se irradia e é percebida por aqueles que podem vê-la. Os mestres adeptos, estes neste caso, e a luz do novo Felizardo é observada no Oriente, ou seja,
no momento de surgir. Os mestres dirigem-se então ao encontro do homem novo, recém-nascido, a fim de ajudá-lo a desenvolver-se. Os mestres podem comunicar-se psíquica ou espiritualmente, ou por qualquer outro meio. Se a tarefa ou missão do novo homem for pública, como era o caso de Jesus, talvez seja dada preferência à publicidade. Por isso, utilizando-se de seus veículos carnais, empreenderam a viagem, indo diretamente à autoridade dominante na matéria e referindo os fatos às criaturas. Os materialistas reagem imediatamente, perturbam-se todos. A verdade que lhes é trazida, em que dizem não acreditar, os deixa de tal modo transtornados, porque ecoam no seu eu profundo, que lhes informa ao coração que são verdades certas, que eles buscam destruí-las e aniquilar os veículos pelos quais elas se manifestam. Nada deve atrapalhar-lhes a posse de seus bens e de suas posições. Neste caso, há saídas estratégicas. Eles, que não dão a menor importância ao clero organizado, a ele recorrem pressurosos, ansiando por um desmentido ou por um esclarecimento que lhes fará voltar à paz. Nessas situações, é-lhes essencial demonstrar humildade e boas intenções, revelando submissão e até subserviência hipócritas, que lhes mascarem os desígnios. Como eles não veem o espírito, julgam ter capacidade de ludibriá-lo com esperteza matreira. Se o poder lhe for deixado nas mãos, conseguiram destruir. Mas como só possuem o poder material, só atingem os que o merecem. Aos verdadeiros, nada fazem, a não ser na hora pré-estabelecida. Essa a razão pela qual os mestres reais não se deixam iludir por promessas de trocas de auxílio e ajudas de poderes constituídos. No caso de dúvida, consultam os céus pela prece e obtêm resposta à sua sinceridade. Após a consulta, os magos recebem a resposta de que não mais devem avistar-se com Herodes, a matéria, isto é, não mais contatos com o mundo de suas ilusões transitórias, mas regressam por outro caminho, o da vida espiritual. Mas já aí a notícia do homem novo fora dada ao público. Segundo o entendimento mais profundo, o ouro representa a luz e, portanto, a sabedoria. O incenso é a devoção, que espalha o aroma do espírito às criaturas. E a mirra é o sacrifício e renúncia ao próprio eu. No entanto, a sabedoria consagrada a Deus e consumida em benefício dos homens traz sofrimento, porque obriga a criatura a permanecer no cárcere da matéria. A mirra sugere o sacrifício e a renúncia total de todos os bens, inclusive do próprio eu personalístico. Essas são as características do homem novo, dos missionários, que, estando em contato com o Cristo interno, deverão renunciar a tudo o que seja transitório, devotando-se integralmente a Deus e servindo às criaturas, para conseguir a iluminação final da verdadeira sabedoria irradiada pelo foco de luz incriado. Este Evangelho traz para a gente um simbolismo, como diz Pastorino, muito interessante. O Evangelho fala sobre o momento em que os três reis magos, ou três magos, se encaminharam até Jerusalém para constatar o nascimento de Jesus. E
E assim sendo, eles seguem um astro, que no caso é a estrela de Belém, que os guia até o local do nascimento de Jesus. Mas no caminho, eles também passam por Jerusalém e entram em contato com Herodes para se informarem sobre onde poderiam encontrar Jesus. E Herodes também, não sabendo, ele convoca o Sinédrio, os religiosos da época, e consulta-os para saber aonde isso aconteceria. E depois, como ninguém naquele momento sabia, ele despacha os magos, solicitando que eles retornem a ele para que ele possa também ir lá louvar a Jesus. Bom, os magos partem e, de novo, guiados pela estrela de Belém, eles encontram Jesus. E ali ao encontrarem, eles fazem reverência e entregam a Jesus ouro, incenso e mirra. Bem, esse foi o fato, trazendo exatamente qual simbolismo? Esse simbolismo das pessoas, no caso representadas pelos magos, que já estão num processo de evolução, num caminho de evolução iluminado, onde eles já entendem como é esse processo e eles vão neste caminho de evolução para o encontro com o Cristo. Ou seja, Jesus representando o Cristo, né? Então eles vão nesse caminho para o encontro ao seu Cristo, ao Cristo interno de cada um. E aí, nesse caminho, eles deparam com a matéria, representada por Herodes, a qual busca sorrateiramente se informar do nascimento do Cristo para poder aniquilar esse nascimento, para poder abafar essa notícia, essa boa nova. Mas, como eles já estão num caminho de evolução, eles ignoram os conselhos de Herodes, sabendo até das intenções dele, e continuam esse caminho em busca do Cristo. E tem uma parte também bem simbólica que ressalta nesse evangelho, que é como fazer essa conexão ao Cristo. E essa conexão é representada aqui exatamente pelas oferendas que foram feitas a Jesus pelos reis magos, que foi um ouro que simboliza luz e sabedoria. O incenso, que significa a devoção pessoal a Deus e aos homens, ou melhor, através dos homens. E a mirra, que significa o sacrifício e a renúncia de si próprio. Então, significa que para o encontro crístico é necessário a busca da sabedoria e o uso dessa sabedoria por devoção a Deus, aplicando-a aos homens, aos semelhantes, na forma de um sacrifício e renúncia de si próprio. Então, esse evangelho traz para a gente hoje exatamente isso. O caminho para a libertação de todos nós. Libertação essa que Jesus percorreu. Jesus se sacrificou e se renunciou em prol de todos nós
usando a sua sabedoria guiada pela luz divina que ele carregava dentro de si, de uma forma muito mais presente, mas que todos nós também carregamos dentro de nós. Então, o dia que nós conseguirmos trilhar esse caminho, tendo isso em mente, essa devoção, desse auxílio aos semelhantes, através de um sacrifício e de uma renúncia de nós mesmos, saberemos que estaremos nesse caminho de contato ao Cristo, ao nosso Cristo interno, nesse caminho de libertação. Mas já podemos saber de antemão que a matéria irá nos atrapalhar muito. E exatamente com todas as questões de vaidade, de apego, principalmente do apego. O apego até de si próprio. O apego das posições, o apego aos bens, né? A questão não é tê-los, a questão é apegar-se a eles. Esse é que é o grande erro. Porque tê-los é importante exatamente para poder ajudar aos próximos. E isso o ser chega nesse nível quando ele consegue, pela sabedoria e pela devoção a Deus, ajudar aos próximos com esses recursos. E aí fica então o grande ensinamento desse Evangelho, para que possamos entender o caminho da evolução de todos os mestres, e Jesus é o nosso maior mestre, e do caminho de evolução de todos os seres, de todos nós. Senhor, faz de nós um instrumento da sua paz. Onde houver ódio, faz com que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna.